Bom, pessoal, vou passar para o Albenir, então, que vai ser o nosso mediador e mestre de cerimônias. Bom, boa noite, então, a todos. Vamos dar início ao evento A Municipalização do ITR e os Impactos no Agronegócio. Lembrando que o ITR é um tributo de competência da União, mas cuja fiscalização e cobrança pode ser delegada aos municípios. E, recentemente, tem ganhado força o movimento de municipalização do ITR, por iniciativa da própria Receita Federal e pela perspectiva de aumento de arrecadação tributária por parte dos municípios. Nesse nosso evento virtual, vamos tratar de forma bastante objetiva e prática sobre alguns dos mais interessantes pontos acerca da municipalização do ITR e seus principais impactos nas cadeias produtivas do agronegócio, sobretudo em relação aos contribuintes, ou seja, aos produtores rurais. Dentre os assuntos, a gente vamos abordar aqui a questão da base de cálculo do ITR, saber se ela se confunde com o valor de mercado do imóvel, decifrar o que é o valor da terra nua tributável e como ele é determinado, no caso concreto, saber se o município pode determinar o valor da terra nua nos imóveis agrários e, caso o município venha majorar o valor da terra nua, pode o contribuinte, no caso o produtor rural, de alguma forma contestar esse valor? De que forma ele faz isso? Bom, essas vão ser alguns dos pontos que a gente pretende. Cadê o Albenir? Caiu a conexão do Albenir? Sumiu da tela, né? Sumiu pelo jeito. Sumiu, né? Caiu do cavalo. Deu companheiro lá. Deu um vento, bate. Deu um vento, derrubou a conexão dele. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou adiantando aqui. Pessoal, assim, acho que primeiro só algum comunicado assim, para nós. Os microfones vão ficar liberados, os áudios aqui, na verdade, liberados. Eu só peço que, de repente, agora, nesse primeiro momento, aí, para não ficar dando aquele eco de retorno, a gente meio que mantenha, dentro do possível, aí, se vocês acharem por bem, desligado cada um seu microfone, mas também pode abrir a hora que quiser e interromper, perguntar, contribuir, enfim, esse bate-papo aqui a gente fica bem à vontade, tá? Só que às vezes o microfone é aberto ali começa a dar aquele eco, todo mundo ouvindo ali. Eu peço desculpa que eu recebi uma ligação bem no momento que caiu a conexão, tá, pessoal? Então, dando continuidade aqui, para tratar do evento, vão palestrar hoje o advogado Valtencir Kubachevski Gama, que ele que é especialista em Direito Processual e Constitucional pela URGS, especialista em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio pelo IUMA, UNIP, e membro da União Brasileira dos Agraristas Universitários, UBAL, na qual ele é o diretor de Relações Institucionais, e também membro da Academia Brasileira do Direito do Vinho, e o Clairton Kubachevski Gama, que é mestrando em Direito Tributário pela URGS, especialista em Direito Tributário pela IBET e professor de Direito Tributário em cursos de graduação e pós-graduação. Ambos, além de irmãos, são sócios também na atividade deles no escritório Kubachevski Gama, Advogados Associados, e têm grande experiência nessa parte de direito tributário aplicado ao agro, bem como no agronegócio, certo? Eu vou pedir a gentileza que todo mundo que venha vir acessando mantenha a partir de agora os microfones aí desativados, e ao final a gente vai ter a participação de alguns dos nossos integrantes aqui do evento virtual, deixando desejar um abraço, um agradecimento ao Sindicato Rural de Sorriso, que está também participando conosco aqui através dos seus representantes. Com a palavra, então, doutor Valtencir. Bom, então, meu boa noite a todos. Muita satisfação podermos
conversar aqui através dessa ferramenta, aí, dessa videoconferência, principalmente de um assunto aí tão importante quanto esse aí que o Albenir já apresentou, já fez essa introdução. Nós temos mais de 5 milhões de imóveis rurais hoje no Brasil. Em 2018, o ITR arrecadou 1,5 bilhão e meio de reais. Isso representa bem menos de 1% da receita da União. Ou melhor, bem menos do que 0,5% do total da receita da União. Ou dá para se dizer assim ainda que representa apenas 0,1% da receita da União. Foi o que o ITR representou no ano de 2018 em questão de arrecadação de tributos. Para termos uma ideia, em São Paulo, no mesmo ano de 2018, foi arrecadado com IPTU quase que 9 bilhões de reais. Então a gente começa a entender um pouquinho de o porquê desta situação que está surgindo a respeito do ITR. Mas isso iniciou lá em 2005, através da Lei 11.250. Então nós já temos aí 15 anos, né? Que foi aonde os municípios começaram a firmar convênios com a União através da Receita Federal para poderem fiscalizar e cobrar o ITR. O que é o quadro que a gente tem? 50% da arrecadação do ITR fica no município, 50% fica para a União. Com esta lei de 2005, 100% do valor arrecadado com o ITR pode ficar, ou melhor, fica, então, com o município que firmar o convênio. O que se percebeu? Que o valor do ITR poderia ser um pouquinho maior do que estava sendo arrecadado. Veja bem o dado que eu apresentei há pouco. 1,1 bilhão e meio arrecadado em 2018, sendo que somente o IPTU de um dos estados, São Paulo, arrecadou praticamente 10 bilhões de reais. Ora, os municípios, então, começaram, vários municípios, a firmar o convênio com a Receita Federal para poderem começar a fiscalizar e a cobrar o ITR com as prerrogativas que o convênio lhes garante. O que acabou acontecendo? Nos últimos meses, e praticamente isso vem acontecendo nos últimos meses, tem se percebido um movimento muito grande de vários municípios começando a exercer, então, essas prerrogativas da cobrança do ITR. Só que de um valor majorado. Os valores começaram a crescer. Nós podemos até lembrar que o ITR teve um certo momento aí com o apelido dos R$10, né, o tributo dos R$10, que parece que é o valor mínimo que poderia ser pago. Então, o que a gente tinha de um lado? A União, através da Receita Federal, não fiscalizando esses valores que vinham sendo declarados e vinham sendo pagos. E os municípios, por outro lado, também não se preocupando tanto com isso. Talvez por esse cenário que estamos vivenciando aí, da própria pandemia, da crise, das economias dos cofres públicos, buscando mais valores, mais arrecadação, então os municípios começaram a trabalhar a questão do ITR, através do convênio facultado pela Lei 11.250, firmarem o convênio lá com o fisco e começarem a fiscalizar, e daí aumentando o valor. E eu vou deixar para falar isso daqui um pouquinho mais, a questão do VTN. Vamos falar por enquanto em aumentando, na verdade o Dr. Clairton vai explicar melhor daqui um pouco essa questão, fazendo com que, de forma com que o tributo, o ITR, fosse aumentado e não mais recebendo apenas a metade, recebendo 100% do valor.
Então, para os municípios, a gente vê que realmente parece que foi uma situação muito interessante, a fim de poder colocar dentro dos cofres públicos, enfim, um valor maior do que até então vinha sendo arrecadado com o ITR. O problema é que surgem aí várias questões que a gente vai tentar falar a respeito disso. Dentro da Receita Federal, há inclusive uma equipe técnica que pode orientar, enfim, está lá para isso, para orientar os municípios na forma de como fazer esse procedimento fiscalizatório e de cobrança do ITR. Eu vou passar de imediato para o Dr. Clairton Gama, que vai começar a entrar agora dentro dessa parte mais técnica a respeito do VTN, das alíquotas, enfim, a gente poder começar agora a aprofundar um pouquinho mais essa situação toda. Uma boa noite a todos. Agradecer primeiramente a presença de todos vocês, dizer que é um privilégio poder mais uma vez estar falando sobre esse assunto do ITR, sobre esse fenômeno da municipalização desse imposto federal. Sem dúvida é um tema bastante importante por todas essas questões que o Valdecir colocou e porque a gente sabe que ele pode dar um reflexo bastante grande e acabar elevando a carga tributária de um setor que volta e meia acaba sendo sobrecarregado com tributos, que é o setor agrário. Bom, eu vou procurar fazer uma exposição da parte mais técnica dessa questão, da parte mais jurídica, mais constitucional e legal, mas de uma forma bem leve, assim, de uma forma não utilizando muito do juridiquês, tentar ser um pouco mais objetivo com essas questões todas. Bom, o ITR, como o Valdecir já colocou, o Albenir também comentou sobre isso, o ITR ele é um tributo federal, então ele é um tributo de competência da União Federal. Essa competência está prevista lá no artigo 153 da Constituição Federal, e a União é a responsável por legislar sobre o ITR, fazer a instituição do tributo, e a princípio é a União quem fiscaliza, arrecada e cobra o ITR. O que acontece foi que em 2003, através de uma emenda constitucional, foi instituída a possibilidade de que fosse firmado um convênio entre a União e os municípios. Os municípios fariam um convênio com a União por intermédio da Receita Federal e aí então os municípios assumiriam o polo ativo da relação jurídica tributária. Os municípios passariam a ter a capacidade ativa para fazer a fiscalização e a cobrança do ITR. O ITR continua sendo um tributo federal, só que agora quem fiscaliza e cobra e arrecada é o município. Em contrapartida, por exercer essas funções, essas atividades, também essa mesma emenda constitucional de 2003, ela alcançou os municípios, no artigo 158 da Constituição, o total 100% do valor arrecadado a título de ITR. Então, a gente tem duas situações. Os municípios que não têm convênio com a União, que não fiscalizam e não cobram o ITR, onde a Receita Federal é que faz isso, esses municípios hoje eles recebem 50% do valor arrecadado de ITR dentro do seu território. Já os municípios que celebraram esse convênio, que passam eles a exercer essa capacidade ativa do ITR, a esses municípios cabe 100% do valor arrecadado. Então é um incremento de receita tributária bastante grande para o município, em contrapartida de ter que exercer a fiscalização, que para a União é muito difícil de exercer, já que a União, em que pese toda a sabida estrutura que a gente sabe que a União tem, tanto de pessoal quanto de tecnologias de informação, é difícil para a União fiscalizar o ITR. Para o município não, porque ele acontece aqui na zona rural do município, está bem mais próximo, bem mais ao alcance da fiscalização municipal do que da fiscalização federal, da Receita Federal. Então, o município fazendo isso, ele em contrapartida recebe 100% do valor, incrementa a sua receita tributária. E aí, como o Valdecir bem colocou, a gente enxerga bem porque isso está eclodindo agora nesse momento de crise. Justamente por isso, os municípios cobram dos estados um repasse maior de receita, os estados, por sua vez, cobram da União, e a União vê nesse convênio, que já existe aí há 15 anos, uma forma de dizer para os municípios, fiscalizem e cobrem o ITR e fiquem com o valor arrecadado. E aumentem a sua arrecadação tributária assim. Bom, então foi essa emenda constitucional de 2003 que previu essa possibilidade, mas ela foi regulamentada só em 2005 pela lei 11.250 que o Valdecir mencionou. A partir desse momento que os municípios passam a poder fazer, a celebrar de fato esse convênio com a Receita Federal e passar a fazer a cobrança. Mas onde é que está o ponto problemático dessa questão toda?
O problema dessa questão surge na hora de determinar a base de cálculo do ITR. O ITR ele é um imposto que incide sobre a propriedade territorial rural. Ele é diferente do IPTU, que ele não incide sobre a propriedade territorial e predial, como o IPTU incide. O ITR incide somente sobre a propriedade territorial. Por isso, a base de cálculo do ITR é o que a gente chama de valor de terra nua, que considera apenas o valor da terra nua, como o próprio nome já diz. Nesse valor de terra nua, é o valor do imóvel, excluída uma série de itens, como benfeitorias, construções, florestas plantadas, pastagens cultivadas ou melhoradas, enfim, uma série de itens são excluídos do valor do imóvel para que a gente chegue no valor da terra nua, que obviamente vai acabar sendo menor do que o valor total do imóvel. O valor total do imóvel, onde a gente vai considerar essa série de outros elementos que para o valor da terra nua a gente não considera. A princípio, o ITR ele é o que a gente chama de tributo sujeito ao lançamento por homologação, chamado lançamento por homologação, onde é o contribuinte que apura, declara e arrecada. O contribuinte faz todas as etapas do processo de arrecadação do tributo. Eu, enquanto contribuinte e proprietário de um imóvel rural, eu tenho que declarar para o fisco, em setembro, agora que já está se aproximando, o valor da minha terra nua, calcular o meu ITR e fazer o recolhimento. Tudo isso é responsabilidade e atribuição minha. Ao fisco cabe apenas fiscalizar isso. Acontece que o município, a partir do momento que ele passa a exercer a fiscalização e cobrança do ITR, ele tem a prerrogativa de efetivamente fiscalizar o valor da terra nua que eu estou declarando. E se o município entende que eu estou declarando um valor de terra nua abaixo da realidade, abaixo do que de fato é, o município pode, ele, me impor um valor de terra nua. Ele pode determinar para o meu imóvel e dizer, olha, Clairton, o teu imóvel não possui este valor de terra nua, ele possui este valor de terra nua. O município vai apurar o valor de terra nua do meu imóvel. Na prática, a gente tem visto acontecer isso bastante, só que de uma forma equivocada. O município pode fazer essa apuração de VTN, não há problema nenhum nisso. O problema é que tem que fazer isso da forma correta. E na prática, o que a gente tem visto, na maioria das vezes, é o município simplesmente equiparar o valor da terra nua ao valor de mercado do imóvel. Não há uma apuração, uma determinação de valor de terra nua, de VTN. O que há é uma equiparação de VTN a valor de mercado. E isso é completamente equivocado. Porque VTN e valor de mercado de imóvel não se confundem. São coisas completamente distintas. O VTN, ele é apurado, ele tem que ser apurado da forma como a legislação do ITR prevê. Principalmente o que está previsto na Lei 9.393 de 96, que é a lei que, além de instituir o ITR, ela regulamenta todo o imposto, inclusive como vai ser apurada a sua base de cálculo, o VTN. O valor de mercado do imóvel não tem nada a ver com base de cálculo de ITR, justamente por isso. Porque o valor de mercado ele considera essas questões todas de benfeitoria, de localização, de momento da compra, enfim, uma série de critérios mercadológicos que para a incidência do imposto não interessam. Tanto que, como eu disse, o ITR ele incide sobre a terra nua, simplesmente sobre a propriedade territorial, desconsiderado todas as outras questões. Claro que eu não posso desconsiderar completamente o valor do imóvel, o valor de mercado do imóvel. Até porque eu preciso dele para poder chegar no VTN. Eu tenho que ter um ponto de partida para poder calcular, determinar quanto vale a minha terra nua. E esse ponto de partida é justamente o valor do imóvel. Eu pego o valor do imóvel e faço essa série de deduções, de exclusões, vamos chamar assim, que a Lei 9.393 prevê, e lá, no final, eu vou chegar num valor menor, num valor reduzido, em comparação ao valor de mercado, e este valor é que é o meu VTN, o meu valor de terra nua. E aí, a partir dele, é que eu calculo, que eu faço a apuração do ITR que eu tenho que recolher aos cofres públicos. Essa questão toda dessa apuração, também tem um detalhe muito importante, que essa apuração seja do VTN, principalmente do VTN, porque ela tem que seguir esses critérios legais previstos na legislação de regência, mas inclusive a questão da determinação do valor de mercado do imóvel, isso é um outro ponto que a gente tem que ter em mente, que o valor de mercado do imóvel não é o valor que eu acho que ele vale, nem é o valor que o fisco acha que ele vale. O valor de mercado do imóvel é também um dado técnico, e ele tem que ser apurado da forma correta. Para fins de incidência tributária, o valor de mercado do imóvel ele é um dado técnico a ser apurado da forma técnica que as normas que regulamentam isso determinam. E aqui eu falo principalmente em normas da ABNT. Há uma série de normativas da ABNT que prevêem a forma de determinação
dos valores dos imóveis. E há normas específicas em relação aos imóveis rurais. Inclusive, há determinação para que esse levantamento do valor do imóvel rural seja feito por um profissional capacitado da área, de preferência um engenheiro agrônomo, inclusive com o recolhimento de ART, né, com relação a esse laudo de apuração do valor do imóvel. A partir da apuração do valor do imóvel, então, da forma técnica, por um laudo técnico, por um profissional capacitado e qualificado para isso, a partir deste valor do imóvel, eu faço quase que como um segundo laudo a apuração do VTN. Também a partir das exclusões apuradas da forma legal, jurídica e, ao mesmo tempo, em paralelo, técnica. Eu preciso cotejar esses dois fatores, o técnico e o jurídico, para poder determinar o VTN. Então, a gente vê que a determinação do VTN não é uma coisa assim tão simples. Eu não posso, nem eu, contribuinte, nem o fisco, como ente tributante, pode simplesmente dizer, eu entendo que o VTN da tua área é tanto. Não tem como fazer isso. É preciso essa determinação técnica, primeiro, do valor do imóvel, segundo, do valor da terra nua. Há que se fazer esse laudo, essa determinação, essa apuração, realmente da forma como a legislação exige e como as normativas técnicas exigem, para que daí sim eu tenha a incidência do tributo da forma correta, e não sob uma base de cálculo daqui a pouco excessivamente majorada por uma equiparação totalmente equivocada ao valor de mercado do imóvel. Importante também algumas colocações assim, que a gente tem visto, que tem se falado em o município apurar o valor da terra nua através de um laudo, mas chegar a um valor de terra nua para toda a zona rural do município. Eu entendo isso como completamente equivocado também, porque o valor de terra nua, como eu disse, ele depende de uma série de itens que são próprios de cada imóvel. Cada imóvel vai ter o seu valor de benfeitoria, vai ter o seu valor de passagem, de florestas plantadas, então eu não tenho como passar uma régua e querer fixar um valor de terra nua para toda a zona rural do município, ou ainda que eu separe em zonas rurais, tente fazer algo parecido com o que acontece com a planta genérica de valores do IPTU. Para os imóveis urbanos é diferente a situação, então eu até consigo trabalhar com essa similitude por regiões, por bairros, por ruas, enfim. Mas para a zona rural, o VTN ele exige uma apuração técnica e individualizada, específica para cada imóvel. Eu posso ter imóveis lindeiros com VTNs completamente distintos, e por questões completamente distintas. Eu posso ter um imóvel com um VTN bem mais baixo do que o outro, por ele ter uma série de benfeitorias erguidas em cima dele. Eu posso ter um imóvel com VTN mais baixo por uma floresta plantada em cima dele. Então, são questões diferentes que podem resultar em um VTN completamente diferente, mesmo para imóveis muito próximos. Acho que o Valtencir queria fazer uma colocação. Me permite, Clairton. O que se viu há alguns casos também que foram apresentados, que alguns municípios, na avaliação do imóvel, porque esse assim, é um dos grandes focos dentro dessa situação essa nova situação do ITR. É um dos grandes pontos, é o VTN. Porque surgiu a notícia de que alguns municípios valorizaram a sede da fazenda, a sede da propriedade rural, sob a alegação de que aquela sede se tratava de uma grande estrutura, de uma grande casa, que, digamos assim, fosse na cidade, seria considerado uma mansão. Isso não entra na base de cálculo do VTN. Isso não compõe o VTN. A sede da fazenda também não compõe, nem sob essa alegação de que seria uma casa de alto padrão, que se tivesse construída na zona urbana, teria uma incidência de IPTU X, Y ou Z. Outra questão também, na composição desse VTN. Não vamos nem falar em mangueiras de gado, enfim, e outras benfeitorias que são utilizadas na operação agropecuária daquela propriedade. Mas nós podemos, e também não vamos nem falar a respeito do que todos nós aqui sabemos, a questão das áreas de preservação permanente e de reserva legal que estão ali excluídas. Mas no cálculo do VTN, um campo de pastagem, como calcula o VTN numa área, por exemplo, de pastagem que foi feita a melhoria daquele campo ao longo ali de vários anos com
correção de solo, com, né, adubação, com cobertura vegetal, com fosse o campo nativo com adubação, seja um campo, uma terra que é com pastagem de época, né? Pastagem não perene. Então, isso tudo também é uma forma que há que se observar quando é calculado este VTN. Era isso, Clayton, a interferência que eu queria fazer, porque eu sei que tu vai aprofundar agora, acho que um pouquinho a respeito disso. Exatamente. E é por isso que é importante a gente ter em mente que o valor de mercado é uma coisa, o valor de terra nua é outra, completamente distinta. Claro que, como eu disse, o ponto de partida para chegar no VTN é, de fato, o valor de mercado. Mas aí a gente precisa lembrar do segundo ponto de atenção aqui, que os dois são dados técnicos. Eu tenho que apurar eles da forma técnica correta. E é bem interessante essas questões que o Walter se coloca, porque elas nos demonstram que pode haver uma situação em que, ao mesmo tempo em que eu tenho o valor de mercado do imóvel subindo ano a ano, por benfeitorias que eu estou construindo, por melhorias que eu estou fazendo, então o meu imóvel vai agregando o valor de mercado, eu posso ter o VTN reduzindo ano a ano, quase que na mesma proporção, ou até numa velocidade maior. Por quê? Justamente porque o ITR, o arcabouço todo do ITR foi montado para que ele seja um tributo com um caráter extrafiscal, que é de incentivar a utilização da propriedade, estimular o exercício da função social da propriedade rural. Tanto que, pensando lá nas alíquotas do ITR, a gente sabe que quanto maior for o grau de utilização do imóvel, menores são as alíquotas. E quanto menor for o grau de utilização, maiores são as alíquotas. Até que a gente pode chegar numa alíquota, um grau de utilização muito baixo numa área grande, a gente pode chegar a uma alíquota de 20% de ITR. 20% de imposto significa em 5 anos pagar 100% do valor do imóvel em imposto. Então a gente vê que o ITR tem essa variação bastante grande de alíquotas, justamente para fomentar a utilização do imóvel, exercer a função social do imóvel. E com a base de cálculo é a mesma coisa. E é por isso que o VTN exclui benfeitorias, melhorias de pastagem, exclui essa série de itens da sua determinação. Por quê? Porque se o proprietário rural está investindo na área rural, eu vou reduzir o tributo dele. E eu vou reduzir o tributo dele não só com redução de alíquota, mas também com redução de base de cálculo. E é isso que o VTN faz. Ele permite uma redução de base de cálculo para prestigiar aquele proprietário rural que utiliza e investe no seu imóvel rural. Então eu posso ter esse paralelo de um imóvel rural que, ao mesmo tempo que ganha valor de mercado, diminui VTN. Isso é possível. E aí vocês vejam que quando o município equipara VTN e valor de mercado, ele quebra com essa ideia de incentivar a benfeitoria, a melhoria no imóvel rural. Porque quanto maior for o meu valor de mercado, mais ITR eu vou pagar, se houver essa equiparação. E aí a gente vê que essa equiparação, além de ilegal, porque ela confunde institutos, ela também viola a própria questão da proporcionalidade que o ITR guarda. Essa questão dessa progressividade que o ITR deve manter para estimular o exercício da função social da propriedade rural. E eu acho que eram essas as colocações iniciais aqui com relação a esses pontos de legalidade, de constitucionalidade, do que está acontecendo com essa questão da equiparação de VTN, valor de mercado. Eu vou devolver a palavra ao Albenir para que ele possa dar continuidade e encaminhar os próximos passos aí. Bom, excelentes as falas aí. Eu vou apenas fazer uma colocaçãozinha aí, que essa mesma avaliação que é feita pelo profissional técnico, uma análise de natureza agroeconômica, ela também vai ser muito importante não só para o ITR, mas ela também ela pode servir depois para os proprietários utilizar para a própria questão das garantias do imóvel, né? Hoje a gente tem uma série de outros institutos, algumas novidades, por exemplo, a própria cédula de imóvel rural, que se dá a partir da noção de patrimônio rural e afetação, com a novidade da lei do agro. Tudo isso aí no momento de negociar crédito, pegar crédito agrícola, seja no Sistema Nacional de Crédito Rural, seja na parte do sistema privado, também é uma vantagem ter essa boa avaliação dos ativos, né? Então, assim, tem outras consequências que vão decorrer dessa avaliação que é utilizada para o cálculo do ITR. Feita essa colocação aí, complementar, eu gostaria de chamar agora o engenheiro agrônomo Daniel Jobim Badará, que é especialista também em direito agrário
e ambiental aplicado ao agronegócio, e é o presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta, e eu gostaria de passar a palavra dele para ele falar um pouquinho daquilo que ele está vivenciando lá na região de Cruz Alta, acerca dessa municipalização do ITR e esse recálculo que os municípios têm feito para arrecadar cada vez mais o tributo na região. Daniel, contigo a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, Albenir. Então, começando, nós viemos já, desde que eu assumi o Sindicato Rural, nós viemos tratando mais ou menos com uma certa preocupação a questão do ITR, do VTN, porque lá no início do convênio, por exemplo, em Cruz Alta, iniciou-se o processo de majoração dos valores de ITR. Até a Maria Inês está aí, ela pode me ajudar, que ela tem os dados mais certos. Se eu não me engano, era em 2000, há uns 5 anos atrás, eram uns 12 mil, 15 mil, e veio aumentando gradativamente, hoje vai chegar em 26 mil reais. Então, assim, qual é o limite para isso? Nós atendemos aqui 3 municípios, Boa Vista do INCRA, Boa Vista do Cadeado e Cruz Alta. Nós tivemos o caso de uma prefeitura que veio conversar com a gente, mas eles realmente não entendem, o técnico não entende o que ele está fazendo. Ele me diz, eu estou fazendo dentro da metodologia para achar o VTN. Não, só para achar o valor da terra, isso sim ele está fazendo. Mas a metodologia para excluir os valores, que é o que o Clairton falou, a diminuição, não está sendo levado em consideração. Teve um outro município, Boa Vista do Cadeado, que a prefeitura até agora, ela nos negou, nos mandou um ofício dizendo que não precisaria fornecer esse documento. E nós estamos confiados que não existe laudo, inclusive, de terra nua no município. Porque o que está acontecendo na prática é que, vamos ser bem sinceros, a Secretaria da Fazenda está avisando lá para o técnico da prefeitura o valor da terra nua que ele acha que deve cobrar e está sendo imposta isso. Eu vou dar um caso para vocês de Alegrete, não sei se tem alguém de Alegrete aqui. O Leonardo de Alegrete, ele é agrônomo da prefeitura e ele é presidente da SARGS hoje, a Sociedade da Agronomia do Rio Grande do Sul, no lugar do Ivo Lessa, que está concorrendo à presidência do CREA. Ele me contou que a Secretaria da Fazenda lá chegou para ele com um valor para ele assinar. E ele se negou, tanto que ele foi escanteado e foi contratado uma empresa de fora, sem licitação, para fazer o VTN. Inclusive, segundo ele, foi assinado por um engenheiro civil, o que é uma ilegalidade. Não Me Toque também estão com valor de terra nua de 50 mil reais, assinado por um engenheiro civil. Lá na Farsul nós vimos os laudos de vários municípios, então eles estão tentando majorar a chegar no valor de mercado. Ora, o valor da terra nua chegou a valor de mercado, o valor da terra nua não, o valor da terra chegou a esse valor pelas constantes melhorias de plantio direto, de melhoramento de fertilidade, principalmente, porque nossos solos, aqui na região, principalmente, na metade sul, no bioma Pampa, por exemplo, são solos fraquíssimos, ácidos. Então, assim, quanto custou para melhorar a fertilidade desse solo durante o tempo? Isso tem que ser levado em conta também. Eu não sei a metodologia de fazer, eu sei a teoria, como é que se faz. Mas tem que ser levado em conta isso aí. Outra questão que está acontecendo, por orientação da Receita Federal, que eu acho que é mais grave, eles estipularam algumas faixas de valoração. Lavoura de boa aptidão, de alta aptidão, lavoura de média aptidão, lavoura de baixa aptidão, pastagens cultivadas, pastagens nativas e áreas de preservação, e precifica tudo. Precifica tudo. Entendeu? E então, quando no momento que tu faz assim, lavoura de boa aptidão, uma coisa tão vaga, tu tá dizendo assim que quanto mais eu investir na propriedade, quanto mais eu investir na área, quanto mais eu apliquei e melhorei essa área, com terraceamento, com o que for, eu
eu estou criando o quê? Ao contrário do que pesa o artigo 47 do Estatuto da Terra, que fala na progressividade do imposto, como o Clairton falou, que é um incentivo a tu investir na terra. Quer dizer, tu está sendo onerado porque tu investiu na terra. Eu tenho essa leitura que eu fiz, né? Então, somando a tudo isso, o que está acontecendo é que os técnicos das prefeituras, com raríssimas exceções, não sabem o conceito de terra nua, não sabem calcular VTN, é um cálculo complexo, né? Eu estive conversando, falei para a Nina, inclusive numa reunião que nós tivemos com o Frederico lá da Farsul, falei para a Maria Inês que o agrônomo vai ter muito mais trabalho agora, porque vai ter que fazer uma avaliação patrimonial da propriedade. Inclusive, até a estrada tem que contabilizar. Isso vai ter que precificar, porque toda a melhoria na propriedade, uma roçada vai ter que precificar. Porque a fúria arrecadatória, nessa época de pandemia agora, depois desses anúncios de super safra ainda no Brasil inteiro, está demais. Está demais. Eu só faço uma pergunta, passando a palavra já para vocês. Equipamentos de irrigação podem ser considerados como melhoria também? Tem como precificar isso? Porque aqui na nossa região nós temos uma grande área de irrigação. Não sei se não é a maior do estado aqui, Cruz Alta, né? Então nós estamos nesse dilema. Não queremos não pagar imposto, claro, porque é autodeclaratório um tempo atrás, mas queremos que seja avaliado com justiça. Agora a prefeitura já está oficiando os proprietários rurais, pedindo até documentação de notas de balanços, de notas fiscal de venda de produto, até isso estou pedindo aqui. Obrigado, pessoal. Passo a palavra para o Albenir de volta. Eu vou me antecipar um pouquinho do Albenir. Tu colocaste muito bem, Jobim. O cenário que a gente vê é o seguinte, né? O agro representa praticamente 1/4 do PIB nacional. Que bom, né? Estamos aí com toda a força, trabalhando, produzindo alimentos. Por outro lado, a fúria arrecadatória, como o Jobim bem disse ali, o que enxerga? Um potencial muito grande de onde eu posso buscar impostos, aonde eu posso buscar arrecadação de tributos. Pode-se dizer, enxergando um cenário de cima, que é o que se averiguou com essa possibilidade facultada pela lei aí do convênio do ITR. Bom, agora olha só, em agosto vamos começar as declarações de ITR, né? Mês que vem já começa. O pagamento em setembro. Alguns municípios ou já estão ou começarão a enviar para o contribuinte, lá, o proprietário rural, o valor, informando o valor do seu VTN. Se não, já uma guia de pagamento. Poderá acontecer também de que, em um município não encaminhando estas informações, a partir do que o proprietário rural informar na sua declaração e até mesmo efetuar o pagamento, o município efetue um auto de lançamento e conteste aquele valor, e aí vai caber ao contribuinte, lá, o proprietário rural, a impugnação disso. O Daniel falou a respeito das pastagens, né? Óbvio, todo melhoramento no campo, seja lá no campo nativo, através da implantação de adubação, enfim, correções de solo, seja no plantio direto, seja nas coberturas de solo, com semeadura de azevenha, aveia, enfim, o que for, isso tudo é melhoramento de solo. Isso tudo é benfeitoria. Isso tem que ser descontado
do valor de mercado do imóvel. Isso não pode compor o VTN. Mas não é só isso. É uma série mais de questões outras que entram nessa composição. Na prática, o que a gente está vendo é que é feito primeiro, que é feito de trás para frente. Primeiro se calcula o valor de mercado daquele imóvel. E a partir dali vem as deduções. A pergunta que eu faço é, será que não seria mais fácil primeiro calcular apenas o VTN? Apenas o valor da terra nua? Veja bem, se avaliar uma propriedade rural de X hectares, com uma sede, com casas de empregado, com mangueira para gado, com pastagens, com melhorias de cerca, melhorias de potreiro, com irrigação, seja com pivô, seja irrigações com dutos ou com valos, isso vai dar um valor justo e merecido àquela propriedade. Mas esse não é o VTN. E aí começar a fazer essas deduções todas, será que partir apenas do VTN, sem olhar o quadro todo da propriedade, não seria mais fácil? E aí eu vou jogar essa pergunta lá para o doutor Clairton. A questão toda é que o VTN ele é um valor de chegada, né? Ele é um valor final apurado. E aí a legislação determina que o ponto de partida dele seja o valor do imóvel como um todo. Só que, é claro, eu volto a dizer aqui que o problema é que são dois valores que têm que ser apurados da forma técnica. Tanto o valor do imóvel quanto o valor do VTN. Tanto o VTN quanto o valor do imóvel, eles não são dados que eu possa simplesmente atribuir à propriedade. Seja eu proprietário, seja eu fisco. Eu não posso só atribuir esse valor. Eu preciso que um engenheiro agrônomo avalie o imóvel da forma técnica, principalmente com o que a BNT determina, e apure o valor do imóvel, e também seguindo as normativas técnicas, e aí também as normativas jurídicas, legais, da 9.393, chegue no VTN. São dois valores distintos que têm uma inter-relação entre eles, um vai depender do outro, mas, claro, eles têm que ser os dois apurados de forma separada e de forma técnica. Com relação às colocações que o Daniel fez, equipamentos de irrigação, eu concordo com o Valtencillo, eu penso que realmente isso é um valor de benfeitoria que deve ser deduzido, né? Por mais que se aleguem que não são benfeitorias fixas no imóvel, mas é inegável que se tratam de benfeitorias, né? No caso de um pivô, por exemplo, pensando aqui, os canais de irrigação, situações assim mais fixas, essas eu acredito que não haja nenhum tipo de divergência, mas pensando em algum equipamento não fixo, que não se agregue, que não integre ao imóvel, eu penso que ainda assim pode ser considerado como uma benfeitoria, e mais do que isso, o próprio reflexo que isso gera numa melhoria de pastagem, numa melhoria de cultura, enfim, isso também vai elevar o valor da cultura, vai elevar o valor da pastagem, e esses valores também são retirados, são excluídos do valor do imóvel para reduzir ainda mais o VTN. Então eu acho que, além do valor do equipamento em si, eu ainda vou ter um reflexo que ele vai me trazer, também vai ter que ser excluído. Então, acho que tem um ganho duplo aí. Com relação a outra colocação que o Daniel fez, eu anotei aqui para não perder, da negativa de acesso ao laudo, ou ao suposto existente laudo que o município fez para apurar o VTN. Isso é completamente descabido, né? A gente tem aí pelo menos 3 argumentos jurídicos inafastáveis para buscar o acesso a esse documento. O primeiro é o próprio princípio da legalidade. O VTN, ele compõe a norma de essência da incidência do ITR. Se eu não souber o valor do VTN, se eu não souber como o município determinou o VTN, eu não tenho nem como ter certeza se o tributo realmente é devido por mim, porque ele compõe a própria raiz do ITR, ele faz parte da própria natureza mais básica do imposto. Então eu tenho que ter acesso a esse valor, a forma como esse valor foi determinado pelo município, inclusive por uma questão de princípio da legalidade. Eu tenho também aqui o dever e o princípio também de publicidade dos atos da administração pública. Todos os atos que a administração pública pratica, que geram efeitos para fora do âmbito da administração pública,
eles têm que ser tornados públicos. E esse é o caso de um laudo que se presta a apurar VTN. Esse laudo ele gera efeitos diretamente no contribuinte. Ele tem que ser tornado público. E eu ainda tenho a garantia da lei de direito ao acesso de informação. Há uma lei específica que garante a qualquer cidadão o acesso de informação dos atos da administração pública. Então eu teria aí pelo menos 3 elementos para fazer para embasar um pedido de acesso a esse laudo. Com relação à impugnação que o Valtencir mencionou também, eu vejo essa impugnação, no caso de o contribuinte faz a sua declaração de VTN, o município impugna, dizendo não, o teu VTN é maior, ou então o município faz uma pré-impugnação e determina o meu VTN mesmo antes de eu ter feito a minha declaração, que a gente tem visto que tem ocorrido. Eu penso que essa impugnação que o contribuinte, a forma como o contribuinte vai se opor a isso, é um trabalho multidisciplinar. Eu vou precisar do lado técnico, é inegável, é indispensável para qualquer uma boa impugnação eu ter um embasamento em um laudo técnico que demonstre o meu VTN. Eu não posso simplesmente me opor ao VTN que o município determinou para o meu imóvel dizendo que eu não concordo. Não, eu tenho que demonstrar qual é o VTN e por que o VTN do município está errado. E para isso eu preciso do laudo. A gente tem inúmeros precedentes nos tribunais daqui do Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é aqui em Porto Alegre, nesse sentido de que o laudo produzido pelo contribuinte da forma técnica correta, pelo profissional competente, o recolhimento de ART, esse laudo ele é prova suficiente para infirmar um eventual auto de infração por parte do fisco. Eu preciso, então, ter esse documento técnico elaborado da forma correta. E eu penso que ele é multidisciplinar, por quê? Porque eu vou precisar da parte jurídica para poder fazer frente aos argumentos que, porventura, o município venha a trazer, ou até para combater outras eventuais ilegalidades que podem haver ali, desde eventualidades lá na celebração do convênio, por exemplo, até ilegalidades ali na hora da fiscalização, da imposição do valor. Então eu penso que essa impugnação, essa oposição do contribuinte, do proprietário rural, ela vai ter que ter esse caráter multidisciplinar. E ainda... Então esses os 3 pontos que eu tinha anotado ali, eu devolvo a palavra para o Valtencir ou para o Albenir. Não, eu só recordo também de um outro ponto ali, doutor Clairton, a respeito no município, que também é um requisito formal, questões interessantes também de se observar a partir da lei que estabeleceu o convênio da União com os municípios nessa questão do ITR. Um dos requisitos formais que se apresentam é que esse funcionário do município que vai coordenar esta avaliação, ou que vai fazer o auto ou a declaração de valor de VTN, há que ser um funcionário concursado. E às vezes pode ocorrer de que quem está coordenando isso dentro do município não seja um funcionário concursado. Isso é motivo para anulação de auto de infração, auto de autuação, ou da informação do valor do VTN que foi notificado. Albenir, eu passo para ti aí para tu verificar com... Eu tenho uma solicitação aqui que o doutor Imar pediu para fazer uma pergunta. Doutor Imar, por favor, só ligar seu microfone. Bom, boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, Albenir, é só umas pequenas colocações no sentido de colaborar com o debate. Primeiro, parabenizar o Valtencir, o Clairton aí pela iniciativa e a ti mesmo pela coordenação, e dizer que esses debates são muito importantes porque o produtor rural como um todo não é acostumado e nós estamos num momento muito delicado e precisamos aprimorar a nossa estrutura, o arcabouço jurídico que envolve a atividade como um todo. Especificamente no ITR, hoje nós estamos falando aí nesse debate da questão do valor da terra nua, mas eu quero só lembrar que isso envolve o ITR, não só a questão do valor da terra nua, mas nós temos envolvido aqui também o valor do VTN para fins do ganho de capital, que tem os seus reflexos a partir do valor da terra nua. Nós também temos, em cima do valor da nossa propriedade, a possibilidade de uma eventual desapropriação para fins de reforma agrária.
Então, mas isso são dois pontos que nós podemos, até como sugestão para debates futuros, para que a gente vai se aprimorando nesse entendimento. Especificamente na questão da terra nua, foram muito bem colocados os pontos anteriormente, e eu só quero deixar bem claro que nós devemos nos habituar, divulgar e estimular que os proprietários entendam que a sua propriedade é um negócio que necessita de profissionalização e de gestão, porque nós estamos sendo pegos de surpresa pelo mau encaminhamento das nossas negociações, porque se confunde o preço da propriedade, o preço do meu negócio, com o valor da terra nua nesse momento que nós levamos ao tributo. É bem claro que, pelos princípios constitucionais, nós já temos a progressividade das alíquotas, justamente, como foi falado anteriormente, que para fins de reforma agrária, penalizando aquele proprietário rural que não tenha uma exploração eficiente no seu imóvel. Ou seja, a partir do momento que ele deixa de utilizar menos de 80%, a alíquota progressiva vai lhe confiscando a propriedade. Razão pela qual, via de regra, nós temos a grande maioria das propriedades do Brasil, e está aí o exemplo do nosso PIB e na produção mundial, que nós somos altamente eficientes. O grande debate é que, a partir do momento que as prefeituras passaram a firmar esse convênio, viram, através desse instrumento, uma possibilidade de aumentar a sua arrecadação. E aí, então, nós temos que estar preparados para que fazermos os contrapontos junto às municipalidades, para, através das suas entidades de classe, dos seus representantes, mostrar esses conceitos, e é o que nós temos feito atualmente. Então, esses esclarecimentos são fundamentais. Eu só faria alguns contrapontos em algumas colocações, quando o Clairton falou da questão dos critérios da ABNT. Eu penso que a ABNT nos dá a forma da apresentação do laudo técnico que, eventualmente, nós venhamos a contratar para contestar um laudo firmado pela municipalidade. Porque os critérios, a legislação de como se faz a avaliação do valor da terra nua está estabelecido na legislação, na própria Constituição, na Lei 93/93 e nas instruções normativas que a própria Receita Federal emitiu. Então, é nesse sentido. E também eu não vejo como, num primeiro momento, que o município, desde logo, possa emitir uma guia de cobrança do ITR para nós. Sabemos que o ITR se trata de um ato declaratório espontâneo do contribuinte, que só haverá a declaração de ofício caso exista uma omissão, né? Ou em havendo uma impugnação do valor por nós declarado, vamos dizer nós, os proprietários rurais, e havendo uma discordância quanto ao valor. Então, eram esses pontos que eu queria deixar bem claro para os participantes desse evento e dizer que nós temos que acostumar a sociedade, acostumar aos proprietários rurais a difundir esse conceito da terra nua, porque dentro da sistemática da literatura, nós temos que dizer que a terra nua, o que é? É o solo. É o solo na sua essência, na natureza, sem a intervenção da ação da mão do ser humano. Então, tudo aquilo que for agregado ao solo é intervenção do ser humano. Logo, essas intervenções não são passíveis de tributação. Essa é a minha observação. Perfeito. Só fazer uns comentários que eu anotei aqui, perfeitas colocações do doutor Imar. Dois pontos ali que o doutor bem colocou, né, que é a questão do VTN e do valor de mercado, eles não se confundem de forma nenhuma, são apurados de forma completamente distintas. Acho que, de repente, eu não me fiz muito claro. Quando eu falo das normas da ABNT, o que eu quero dizer é que o VTN, esse é um valor jurídico, eminentemente é um conceito jurídico. É um conceito trazido pela Lei 9.393, ele é um valor que tem que ser apurado da forma jurídica, e que ele tem como ponto de partida o valor de mercado do imóvel. E aí o valor de mercado do imóvel é um valor a ser determinado de forma técnica. O VTN eu vou apurar com base no que as normas jurídicas me trazem, enquanto que o valor de mercado eu apuro com base no que as normas técnicas me trazem. Há essa regulamentação toda da ABNT, que determina parâmetros para eu buscar, forma de apresentação, inclusive,
mas muito mais do que a forma também os parâmetros para eu chegar em qual determinação de qual valor de mercado do imóvel. E aí, a partir deste dado, eu, com as normas jurídicas, principalmente da norma 393, eu consigo extrair esse outro dado, que daí é um dado jurídico, um valor jurídico do VTN. A questão também ali do lançamento, concordo com o doutor, acho que não há hipótese alguma em que o município possa fazer um pré-lançamento de ITR. O lançamento do ITR, ele incumbe, e vamos chamar aqui de lançamento, entre aspas, por questões de conceituação tributária, de normas de conceitos tributários, nós vamos chamar aqui de lançamento, incumbe ao contribuinte. É ele que faz o auto-lançamento, é dele. O que eu vejo como possibilidade, que tem acontecido, é o município fazer uma pré-determinação de VTN. Mesmo antes de eu lançar o meu ITR, o município já vinha me dizer, olha, quando tu for apurar o teu ITR, o teu VTN é esse. Ele querer pré-estabelecer o VTN. A similitude do que faz com o IPTU, com a planta genérica de valores. Claro que o IPTU, sim, é por lançamento de ofício, é o ente tributante que faz toda a... Me permite uma colocação, Clairton? Claro. Assim, na verdade, essa pré-informação que tu falas, na verdade, que decorre do convênio que o município fez com a Receita Federal, que cabe a ele informar, porque a Receita tem um banco de dados de informação, para aqueles municípios que não têm convênio, ela faz o seu levantamento do VTN. E o município, pelo convênio, tem a obrigação de informar a Receita Federal, porque, na verdade, o município, em que pese o órgão fiscalizador a partir do convênio, todas as ferramentas, como tu falaste ao início, estão lá alocadas na Receita Federal. Ela usa a instrumentalização é da Receita Federal, não é do município. O município simplesmente alimenta. Então, para que a Receita Federal possa analisar o nosso ato declaratório e homologá-lo, ele tem que ter um parâmetro para saber, bom, o proprietário Imar Cabeleira declarou que sua terra nua vale R$10 mil. Bem, o município de São Borja me informou que o valor da terra nua lá é R$11 mil. Ok, então ele possivelmente não homologará, vai me notificar para me explicar. Então, talvez essa é a razão pela qual o município informa. E aí, abrindo um link, aproveitando, que a grande maioria dos municípios estão prestando esta informação através de decretos, e não através de uma simples informação, através de ofício. Decretos esses absolutamente inconstitucionais, que, como bem tu falaste, é uma prerrogativa exclusiva da União à tributação. Tá? Então, é essa a colocação que eu gostaria de fazer. Não, perfeito, perfeito. E aí, inclusive, fecha com o que eu ia colocar, que, inclusive, quando há esse convênio, a própria lei que institui o convênio e a instrução normativa da Receita Federal, elas estão bem claras no sentido de dizer que o contencioso fica com a União. Sim. É exatamente isso que o doutor colocou. Ao município fica essa fiscalização, alimentar esse banco de dados da Receita, mas, inclusive, o contencioso continua com a Receita. Você está dizendo, vai lá, fiscaliza, arrecada, fica com o valor arrecadado, e se alguém se insurgir, daí é comigo. O contencioso administrativo é meu. Claro. Inclusive, entrou uma pergunta aqui, que diz o seguinte, ó, vai ser agora a resposta, talvez eu acabou de dar. Se o convênio legitima o município a ingressar com eventual execução fiscal. A rigor, vamos dizer assim, a princípio, deveria passar toda a parte contenciosa, deveria ser passada para o município, porque há uma transferência de capacidade ativa. O problema é que a regulamentação dessa transferência de capacidade ativa, ela reserva para a União o contencioso. Ela diz que permanece com a União o contencioso. Então, eventual impugnação, execução, isso tudo vai acabar sendo vamos pensar até numa ação de repetição de indébito. O contribuinte pagou a maior o tributo e agora ele resolve buscar de volta o valor pago a maior. Isso tudo vai acabar recaindo na União, em que pese quem tenha de fato arrecadado tenha sido o município. Daniel Jobim, o que aconteceu aí no teu município aí? Tu chegou a falar, acho que no início lá, né? Mas se pudesse só nos colocar de novo. Houve o quê? Uma pré-notificação do município? Houve uma reunião com a prefeitura? Alguém recebeu alguma notificação? Aí, o que aconteceu aí? Alguns produtores foram notificados pela prefeitura, pelo fiscal da prefeitura,
contestando os valores da terra nua que eles tinham informado. E aí estavam pedindo documentos, inclusive notas fiscais, estavam pedindo balanços de movimentação financeira do produtor. Eu até posso dar uma procurada aqui para ver se eu acho. Não, tá tranquilo. Porque o que eu queria era, fim só de complementar ali também as colocações muito bem colocadas aqui do Dr. Imar. É que alguns municípios já começaram a se mexer. Seja de que forma for, mas alguns já começaram. E já tem contribuinte começando a receber alguma forma de notificação, podemos até colocar dessa forma assim, com relação a esse aumento do VT. Agora, isso o doutor Imar colocou muito bem ali. O produtor rural sabe muito bem fazer o seu papel dentro da porteira. E faz muito bem. Tá aí, eu disse agora há pouco, todos nós sabemos, é praticamente 1/4 do PIB desse nosso país. O problema todo pode estar, às vezes, em gestão, em profissionalização, né, doutor Imar? No nosso setor. Por quê? Olha só. Vamos imaginar a adubação lá na melhoria do campo. Compramos lá uma carreta de adubo lá de MAP. Onde é que está a nota disso aí? Foi guardado, foi documentado, foi escriturado isso, porque poderá vir a ser um elemento útil para a nossa defesa em eventual impugnação aí de um laudo que atribuiu um valor determinado à terra nua. Talvez com esses elementos de notas, de recibos que se tenha do que se foi investido na propriedade, se tenha, então, material para trabalhar dentro de uma eventual impugnação. Então, a profissionalização do setor também é uma coisa extremamente importante de se ter essa organização toda. Eu quero só fazer uma colocação ali, o doutor Álvaro Santos fez uma observação ali bem interessante, dizendo que a gente, de repente, até pela prática, assim, mais usual, acaba quase sempre entendendo o VTN como o valor do imóvel menos as benfeitorias. E é bem o que o doutor colocou ali. Geralmente são os melhoramentos que representam o maior reflexo na diminuição do valor do imóvel para a gente chegar no VTN. E aí até aquela colocação que eu fiz com relação ao que o doutor Jobim fez, o questionamento com relação aos equipamentos de irrigação, daqui a pouco eu posso ter uma benfeitoria, um desdobramento e um melhoramento, e aí essa benfeitoria acabar me gerando uma redução para eu apurar o VTN, mas o melhoramento que ela me propicia me gerar uma redução ainda maior. Então, eu tenho sempre que observar essa questão, não só necessariamente das benfeitorias, das construções, mas também dos melhoramentos que são feitos. Aí, pegando um gancho, primeiramente parabenizando vocês pela iniciativa desse evento, o Dr. Lotecir, o Benir, esse, para mim, é um dos pontos centrais. Quando nós rodamos aqui no nosso estado de Goiás, para discutir junto aos sindicatos rurais, discutir com as prefeituras, na hora que eles vão fazer esse levantamento para prestar essa informação para a Receita Federal, há um certo desconhecimento desses conceitos. Então, eles têm um certo ranço, um certo preconceito de que o valor da terra nua é o valor de mercado menos benfeitorias. E aí olham a fazenda por cima, enxergam uma sede, um curral, às vezes uma ponte, as estradas, mas esquece do investimento que está debaixo do solo, principalmente. Aqui em Jataí, que é a cidade que eu atuo, região Jataí, Rio Verde, Mineiros, né? Você tem aí terras hoje avaliadas a 5, 6 mil sacos de soja por alqueire, mas esses valores refletem esses investimentos. O gesso, o calcário, toda a adubação, a matéria orgânica que está depositada ali ao longo de 20, 30 anos de culturas, através do plantio direto. Então, nós, como agraristas, tributaristas, nós precisamos unir esse movimento para trazer esse conceito de melhoramento ao lado das benfeitorias e ele também ser
levado em consideração para aí sim chegar no valor da terra nua, como muito bem colocou o doutor Imar, de que é aquela terra em seu estado original. Inclusive, se a gente for pensar bem, quanto custa para a gente converter uma área de vegetação nativa numa área produtiva? Só com licenças ambientais, com supressão de vegetação, com óleo diesel, com máquinas pesadas, com subsolamento do solo, enfim, isso tudo tem que ser levado em conta e eles estão ignorando isso por conta dessa sanha arrecadatória dos municípios e, infelizmente, tem institutos aí, o Instituto Escolhas, que está fomentando isso junto com a Receita Federal para desvirtuar um tributo que tem índole extrafiscal, um tributo voraz em cima do patrimônio do produtor rural. Então, vai bem nisso aí que você colocou, o doutor Imar colocou muito bem, o Daniel está trazendo aí a experiência dele. Muito obrigado. A apuração do BTN é o X da questão. Não é nada fácil. Por isso que eu fiz uma indagação aí há pouco, fugindo fora do parâmetro legal, mas fazendo uma reflexão. E não seria interessante partir do contrário? Não seria interessante partir direto do valor da terra nua? Sem olhar o restante, isso tudo que o Alvo falou agora, que a gente já discutiu aqui? A própria manutenção do nativo, né? Eu quero acreditar, Gama. É muito difícil apurar o valor da terra nua olhando no todo. Olha a propriedade no cheio e começa a descontar. É do fiscal fiscalizar para tributar. E se eu iniciasse no mínimo, não seria mais fácil? Mas eu acredito, Gama, justamente eu quero acreditar que era essa a intenção da Receita, que o município homogeneizasse o VTN. Porque o que varia na propriedade é o valor de mercado. Uma propriedade mais evoluída vale mais, investiu mais, vale mais. E o VTN está na mão da prefeitura, seria para fazer isso, que é mais ou menos homogêneo o valor de terra nua do município. Porém, no momento que viu isso aí, tem esse poder na mão, não está fazendo valor de terra nua, está fazendo valor de mercado. Essa decisão passar pela prefeitura que é o problema. Na verdade, sim, o problema é muito grande. O conceito é fácil. O conceito do VTN é fácil. A prática dele é um problemão. Pergunta, acho que a maioria aqui talvez seja proprietário rural, seja ligado com negócios ao campo. Eu mesmo entendo que o VTN é a partir da profissão que eu tenho como advogado, mas não como produtor rural. Isso é um conceito de se trabalhar na prática extremamente difícil. Ele vinha sendo, até então, entre aspas, fácil, porque colocava lá na declaração, lá, área total do imóvel, começava a descontar APP, reserva legal e benfeitorias, e num valor autodeclarado, e como já foi dito aí por alguns institutos, aí, como foi comentado, aí, inclusive pelo Álvaro, o tributo dos R$10, né? Não é fácil chegar nesse valor do VT. A questão mais difícil que nós encontramos é essa. Agora, acreditamos que a forma técnica que vai nos dar esse acompanhamento todo através de uma equipe multidisciplinar aí, envolvendo jurídico, engenheiros agrônomos, para se poder determinar a questão de um valor. E não valor de mercado. O valor de mercado é mais fácil de se chegar. Clairton chegou a fazer um estudo também um pouquinho mais aprofundado a respeito disso aí, né, Clairton? Que havia até uma colocação a respeito, vamos fazer levantamento pelo valor das propriedades ao contorno, né, ao redor. Também não sei se é a melhor solução, porque pode haver propriedade lindeira que não teve melhoramento de solo, que não teve escarificação de solo, não teve subsolagem, não teve calcário, não teve, enfim. Né?
vai dar uma distorção aí na apuração do VTN, fazendo esse cálculo de cima para baixo. Eu não sei, Cleber, se tu tem alguma coisa a respeito disso para acrescentar. Exatamente aquela questão de que é muito difícil de fazer uma apuração de VTN generalizada, né, para todos os imóveis, justamente por isso. Pode ter uma variação muito grande de um imóvel por outro, em decorrência de outros fatores que vão acabar sendo excluídos na hora de determinar o VTN. E eu acho que exatamente esse é o grande ponto, é fazer com que o ente tributante, seja o município, seja a Receita Federal, a União, lá através da Receita, eles entendam de fato o que é o VTN. Entendam de fato que o valor da terra nua não pode considerar esses outros valores. Não é simplesmente pegar o valor de mercado, diminuir o que tem de construção em cima e chegar num valor para calcular o ITR. Não é como o doutor Álvaro, o doutor Imar, o doutor Daniel bem colocaram ali, é um dado, é um valor, é um número bem complicado de se chegar nele, bem difícil. Envolve uma série de determinações ali que tem que ser feitas, e que tem que ser feitas da forma correta, porque são complexas e que vão, enfim, vão acabar determinando o valor do ITR. Clayton, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que são engenheiros agrônomos, são advogados. Eu estou com um termo de intimação fiscal aqui de um produtor. Uma das coisas que estão pedindo é notas fiscais de produtor, nota fiscal de insumos, certificados de depósito, em caso de armazenagem de produto, contratos de cédula de crédito rural e outros que comprovem a área ocupada com produtos vegetais. Eu não entendi, o fisco tem possibilidade de pedir isso também? Uma atuação por ITR? A rigor teria. No exercício da fiscalização tributária, ele pode exigir todos os documentos que estejam relacionados à incidência do imposto que está sendo fiscalizado. A determinação da área ocupada por pastagem, a compra de insumos, daqui a pouco ele vai querer fazer algum cálculo de melhoramento, pode ser isso. Agora, questões, por exemplo, com venda de produto, ele está querendo determinar, talvez, o grau de utilização da terra, para ver qual é a produtividade que aquela área gera, e aí determinar o grau de utilização. Pode ser por isso, e aí então também se justificaria. A primeiro momento, assim, à primeira vista, pode parecer, né, meio fora de propósito, ele pedir documentos que tenham a ver lá com a receita do produtor para determinar um imposto que incide sobre a propriedade. Mas é porque provavelmente ele está querendo verificar grau de utilização, além de VTN. Então, não se justificaria, até porque esse poder de fiscalização do ente tributário ele é bastante amplo. Ele pode... Me permite complementar a pergunta do Daniel. Na verdade, como eu falei ao início da minha fala, são vários vieses que envolvem a cobrança do ITR. Essas notificações faz parte da fiscalização da Receita para homologar a declaração feita pelo proprietário. Então, ela pede uma série de documentos para que veja se os dados lançados na declaração são verdadeiros. Mas tem outro fundamento, outro objetivo da Receita Federal, que é o imposto de renda. Por que ele pede a nota fiscal, a questão dos contratos, para saber se efetivamente, porque ele está em cima dos arrendatários, dos parceiros, para saber se aquela produção é fruto do trabalho do próprio proprietário como agricultor efetivamente, ou se ele está ali como arrendatário. Então, esse é um outro lado que eles estão buscando na fiscalização do ITR. Então, por isso que eu falei, é tudo ligado, né? Não só o tributo ITR em si, mas também como imposto de renda, ganho de capital e reforma agrária. Com relação ao ganho de capital, inclusive o valor da terra nua ele é utilizado, né, na hora de apurar o ganho de capital do imóvel rural. Aí tem também uma outra questão, é uma outra peça desse grande tabuleiro de xadrez aí, que é o nosso sistema tributário. E essa questão do ganho de capital é extremamente importante mesmo, porque tem passado despercebido às vezes e gera problemas enormes ali adiante, no momento de transferência de propriedade, enfim, de sucessão e tal. Tem gerados aí problemas homéricos a isso. Mas o Álvaro quer falar? O pessoal, quem quiser se manifestar, os microfones estão abertos, viu? E se por acaso alguém não tiver aberto aí, me dá um toque ali que eu libero, mas acho que está tudo aberto. Só mais uma intervenção, Daniel. Eu tive um caso idêntico aqui em Jataí, e é exatamente o que o Clairton colocou.
essas notas aí, provavelmente a área do seu cliente é uma área de agricultura, então ele quer, o fisco está em busca de informações sobre a área efetivamente utilizada. Então, se você tem uma propriedade de 1.000 hectares, tirou as reservas, a APP, sobrou 700, ele quer saber se a produção naquele ano é condizente com esses 700 hectares, e isso aí vai interferir na alíquota, não tanto na questão do VTN. E já pegando um gancho do que o doutor Imar colocou, é exatamente isso. A Receita Federal está fazendo uma teia, conectando todos os tributos e todas as informações para aprimorar a fiscalização, principalmente essa questão do imposto de renda de ganho de capital, porque esse aumento dos VTNs acaba refletindo diretamente na hora de calcular o ganho de capital se o proprietário alienar aquele imóvel, porque aí no ano da venda o VTN vai estar lá em cima, porque foi subindo aos poucos, gerando um ganho de capital muito alto. É isso que eu tinha para acrescentar. Vamos ver se o Albenir está pela área aqui, estava me chamando aqui na... Albenir. Bom, pessoal, eu acho que se não tem mais nenhuma dúvida, eu quero ressaltar que aí tivemos um grande evento, certo? Tivemos apenas uma nota aqui, uma manifestação aqui do Vicente Amaral de Alegrete, que ele queria esclarecer ao Daniel que, no caso, houve, segundo ele, uma recusa de laudos, no caso relatado, e que o laudo foi realizado por uma empresa de engenheiros agrônomos credenciados no CREA. Então, eu faço aí esse registro, certo? Para não deixar passar aqui, tá ok? E vou, então, ressaltar que a gente teve aqui um grande evento, excelentes debates, excelentes participações aí. Gostaria de agradecer a todos a participação e, se o Valtecir me permitir, eu já faço o encerramento. Então, Valtecir. Eu só quero deixar registrado aqui uma última palavra aqui, no sentido de que o que a gente está vendo é que a Receita Federal, então, está abrindo mão de fiscalizar e de cobrar um imposto aí, e largando isso para os municípios, que talvez seja mais fácil para o município fiscalizar isso. Está mais próximo da propriedade rural, né, que está dentro do seu município, fica mais fácil de deslocar o fiscal até o interior. Talvez o fisco federal não tivesse essa estrutura de pessoal para promover essa atualização de VTN e de fiscalização até em loco, né, quando necessário. Mas, por outro lado, e aí o doutor Imar ali comentou alguma coisa a respeito disso, nós temos o fisco federal lançando a atividade rural no seu plano de fiscalização para 2020. Com foco, talvez, principalmente em contratos de arrendamento e contratos de parceria rural. Isso é uma questão também muito importante que vai surgir, e já, na verdade, já está surgindo também. As declarações de renda com relação a contratos de arrendamento e com contratos de parceria. Talvez é isso que o Fisco Federal esteja agora lançando como objetivo nesse seu plano de fiscalização em 2020, no qual coloca a atividade rural no cenário. Concentrando dados de inteligência, dados de cruzamento de dados, isso fica fácil para o Fisco Federal fiscalizar, ao passo que talvez o ITR se tornaria um pouquinho mais difícil, principalmente na necessidade de uma fiscalização em loco para discussão desses valores do VTN. E, enfim, acho que era isso. Acho que o debate é longo. Mais dúvidas e talvez até mais problemas do que soluções neste momento,
mas o fato é que devemos nos preparar e ficar atentos a esse cenário que se apresenta para podermos, da melhor maneira possível, fazer com que o agro faça o que faz de melhor, que é produzir, e não ter mais que ficar ou se preocupar o mínimo possível com esse cenário que se apresenta aí de mais um ônus aí com essa questão tributária. Eu agradeço a participação de todos e muito obrigado, boa noite. Albenir? Não sei se o Caio quer fazer a última fala. Só deixar registrado meu agradecimento aqui, a presença de todos, a participação do doutor Daniel, do doutor Imar, do doutor Álvaro, do doutor Valtencir, aí, o doutor Albenir também, que fez essa mediação. Sei que foi um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema, que com certeza outras e mais dúvidas surgirão e teremos a oportunidade de voltarmos a conversar sobre esse assunto aí em outras oportunidades. Uma boa noite a todos. Então, feitos esses registros, eu encerro aqui o nosso evento sobre ITR e até uma próxima.